governo Trump começou a criar exceções às tarifas de 145% que ele próprio impôs a produtos chineses. É isso aí. A principal categoria de produtos a receber a isenção são os eletrônicos. Em outras palavras, arregou. Bora falar sobre isso com a Sofia Labanca aqui no Plantão do Meteoro. Vamos lá. Sofia Labanca, primeiro reggae do dia, finalmente. Pois é, Ana. O Trump resolveu retirar os eletrônicos aí do tarifaço, né? Que a China está sendo tarifada em 145% nos Estados Unidos. E agora, olha, os iPhones, os notebooks, etc. Não vai mais ser tarifado no mesmo nível, né? Por E que daí, será? e daí o pessoal ficou, então o Trump recuou, né? Recuou. E os trumpistas juram que não tem recuo nenhum. Mas aí, afinal de contas, recuou ou não? Vamos ouvir a Luciana Santos, né, que é professora de ciência política, falando lá no UOL se recuou ou não. Dias depois, a gente já começou a ver ali uma tentativa de recuo, muito claramente, inclusive, né, de elogios, né, de Trump a Xi Jinping, né, em relação à sua inteligência e habilidade, né, muito no sentido de, ó, a gente sabe, né, a gente dá uma cartada ali para ver se cola, não colou, né? Então, a gente vê em que medida a gente pode amenizar essa situação sem dizer claramente que eu estou recuando, né? Então, apesar de não ser dito isso explicitamente, é uma forma de você minimizar, né, o impacto, né, de uma decisão radical, né, em relação à China, que a gente sabe, né, principalmente na área de tecnologia, né, de eletrônicos, né, há uma grande dependência, né, dos Estados Unidos e de vários outros países, né, em relação aí à China, né? Então, claro que a gente pode ler como recuo e claro que é uma notícia boa, né, para o setor de eletrônicos, né? Porque, claro, já estava pensando ali quais estratégias adotar e quais outras possibilidades de ampliar parcerias comerciais, né, para minimizar ali os impactos, né, dessas retaliações dos Estados Unidos. Então, Então, é um recuo. Recuou. O próprio Trump jura que não recuou. E sabe como é que ele faz para dizer que ele não recuou? Eu não coloquei em 0% as tarifas. Eu não estou brincando. Ninguém está escapando desses. Por causa dessas balanços comerciais injustos e das as barreiras tarifárias não monetárias e que outros países não deveriam escapar de nós, especialmente não a China, que até agora, de longe, é a que nos trata pior. Não teve nenhuma exceção para as tarifas anunciadas na sexta-feira. Esses produtos vão ser sujeitos à tarifa existente de 24%, de 20%. E eles só estão sendo movidos para outro grupo de tarifas. As fake news sabem disso, mas se recusam a reportar. Trump, ninguém está dizendo que você deixou em 0% as tarifas para eletrônicos. A gente só está dizendo que você não manteve os 145% que estava antes. Você baixar de 145 para 20 é sim um tremendo de um recuo, Trump. Mas enfim, você vê como ele faz. Ele pega, diz, distorce tudo que está sendo dito na mídia para acusar a mídia de fake news e dizer que não recuou, quando sim, ele obviamente recuou. Mas enfim, Ana, é, a gente já imagina o porquê desse recuo. É, tem a questão aí, por exemplo, da Apple, que seria a mais afetada por esses recuos, porque 90% da produção da Apple é na China, não é nos Estados Unidos, é na China. E quando foram anunciadas essas tarifas, a Apple já estava fretando avião para levar as coisas da China para a Índia,
para daí conseguir da Índia, que estava só com 26% de tarifas, em vez dos 145%, entrar nos Estados Unidos. Então, e assim, Ana, para você ter noção, tinha notícia falando de quantas toneladas de iPhone que estavam sendo retiradas da China para a Índia. Você consegue imaginar, você em algum momento imaginou as pessoas falando em toneladas de iPhone? É nesse nível que as coisas estavam. E daí, muita gente dizendo, não, é porque o Trump está jogando xadrez 4D, né? Na verdade, o que ele está fazendo. Essa retirada dessas tarifas aí vão custar muito caro para a Apple e para a Nvidia. Isso aí, com certeza, é uma estratégia do Trump para obrigar as empresas a se dobrarem a eles, porque depois ele vai cobrar esses favores dessas empresas. Não, gente, não. É só porque ia ter um aumento imenso no custo desses eletrônicos para a população dos Estados Unidos e ele ia perder completamente todo o apoio que a população tem com ele, porque as pessoas não iam mais poder comprar eletrônicos nos Estados Unidos, no final era isso que ia acontecer, e daí ele foi obrigado a recuar. É só isso. Não tem E xadrez. acima de tudo, Sofia, ele ia perder o apoio das grandes empresas de tecnologia que iam sofrer com o aumento do preço também, né? Exato. E tudo isso aí, Ana, e outra evidência, Ana, de que ele não estava jogando, que isso é um recurso, sim, é que isso foi completamente unilateral. Ele baixou de 145 para 20 as tarifas sobre eletrônicos que vêm da China. A China não deu nada em troca. A China não deu nada em troca. Então não teve aí a China retirando imposto sobre qualquer tipo de produto dos Estados Unidos em troca disso. Muito pelo contrário. A China, inclusive, está colocando mais restrições aos Estados Unidos, como, por exemplo, parar de exportar metais críticos para os Estados Unidos. Metais críticos são aqueles metais super raros que são usados para fazer eletrônicos e também equipamentos militares. A China simplesmente interrompeu completamente a exportação ao mesmo tempo que o Trump está retirando tarifas sobre os eletrônicos que vêm da China. E daí você vai me dizer que isso não foi um recuo? Claro que foi um recuo. E tudo isso, Ana, porque o Trump jura que isso aí seria para trazer as indústrias de volta para os Estados Unidos. Aham. Só que não faz o menor sentido, porque estava tendo exatamente o efeito contrário. Sabe como o efeito contrário? O Trump estava aumentando a industrialização dos outros países com essas tarifas. Eu não estou brincando. Está aqui na exame. Exclusivo. Apple avalia expandir montagem de iPhones no Brasil para driblar tarifas de Trump. Ai. Como o cara pode ser tão burro? Pensa bem, você vai lá, coloca 145% de tarifas sobre os produtos da Apple que estão vindo da China. E pensa, com isso a Apple vai vir produzir nos próprios Estados Unidos. Vai deixar de produzir na China e vai vir produzir nos Estados Unidos, certo? Não, porque daí a Apple vai pensar, ok, eu produzindo aqui na China, eu estou sendo impedida de acessar o mercado estadunidense, mas tem mercado de todo o resto do mundo. Se eu for produzir nos Estados Unidos, eu vou ter acesso ao mercado estadunidense, mas vou perder o acesso ao mercado chinês, porque a China está retaliando e está colocando tarifas imensas em cima dos produtos que vêm dos Estados Unidos. Uhum. Então, qual que é a melhor opção? A melhor opção é não ficar em nenhum dos dois. Procurar um país que está com poucas tarifas, como, por exemplo, o Brasil, que está só com 10% de tarifas, e produzir lá, que daí eu vou ter acesso tanto ao mercado chinês quanto ao estadunidense e ao resto do mundo inteiro. É óbvio. É a decisão mais óbvia possível. Mas o Trump não consegue pensar nisso. Ele não consegue raciocinar que com tarifas tão absurdamente altas, em vez de reindustrializar o seu próprio país, ele está reindustrializando os outros.
Sabe, Sofia, o problema do burro é achar que todo mundo é tão burro quanto ele. É sabe? isso. E daí, só para encerrar esse corte que já deve estar ficando longuíssimo, eu vou sugerir aqui a leitura dessa reportagem aqui do 404 Media, né? O 404 Media, tá fazendo, que eu acho que no momento Ah, é o melhor veículo de jornalismo investigativo na área de tecnologia gringo, verdade. né? Que eles dizem, o iPhone feito nos Estados Unidos é pura fantasia. Que a ideia do iPhone feito nos Estados Unidos é uma coisa que adquiriu um status assim quase mítico nos Estados Unidos nesse momento. Toda a extrema-direita fala do iPhone feito nos Estados Unidos meio que como um proxy, sabe, do que seria a reindustrialização dos Estados Unidos. Essa reportagem eu não vou ler ela inteira aqui para vocês agora, porque ela é, como vocês podem ver, imensa, imensa, mas ela é muito boa e ela traz uma série. Deixa eu colocar lá em cima de volta para vocês verem, para ficar no título. Ela traz uma série de questões, como, por exemplo, o fato de que os metais 3TG, né, o que é 3TG? É o estanho, o tungstênio, o tântalo e o ouro, que são metais extremamente necessários para você fazer qualquer coisa eletrônica, eles vêm de trocentos países diferentes. Então, trocentos países diferentes, até mostrar a lista. Aqui, ó, da onde que vêm os metais 3TG utilizados pela Apple. Então, vindo de todos esses países, é óbvio que você não vai conseguir ter isso tirado só dos Estados Unidos. Então, vai ter que ter Uhum. uma cadeia global. Que a Apple, ela tem 320 fornecedores que juntos têm 1.400.000 funcionários e que para você ter um iPhone completamente feito nos Estados Unidos, você teria que levar essas 320 empresas e 1.400.000 funcionários para os Estados Unidos. Não vai acontecer. Que as taxações que o Trump coloca impossibilitam a abertura de novas fábricas nos Estados Unidos, porque você vai abrir novas fábricas, você vai precisar de equipamento e insumos para essas fábricas, e o Trump está tarifando as empresas que vão exportar, que vão fornecer esses equipamentos para os Estados Unidos. De novo, o Trump fazendo os outros países se reindustrializarem, não os próprios Estados Unidos. Entra a questão de falta de trabalhadores especializados, que os Estados Unidos não têm trabalhadores especializados na área de tecnologia suficiente para conseguir levar a Apple inteira para lá. Tem a questão de que os salários os exigidos pelos funcionários especializados nos Estados Unidos é muito mais alto do que na China, o que significa que. E daí aí eles chegam a falar que um iPhone feito nos 100% dos Estados Unidos, considerando tudo isso, provavelmente custaria cerca de $30.000. E a conclusão final que essa reportagem chega, que é uma conclusão que eu concordo 100%, é que nunca vai existir um iPhone sendo feito 100% em país nenhum. Não. As cadeias produtivas, elas são extremamente complexas, extremamente globalizadas. Nenhum país, nem a China, vai ter 100% do iPhone produzido lá. Até por isso que é 90% do iPhone produzido lá. Nem a China vai conseguir isso. O iPhone, ele é um produto, assim como praticamente qualquer eletrônico. Aqui estão usando o iPhone como proxy, mas a verdade é qualquer produto eletrônico, essa é a altura do campeonato, é um produto global. Não existe, nenhum país vai ter 100%. Enfim, Ana, é isso. É, é muita burrice. É, o que dá para torcer aí nesse negócio depois dessa, desse recuo todo, e aliás, eu acho que o canal é esse mesmo. Toda vez que alguém se referir às últimas ações do Trump, tem que usar esses termos: recuou, arregou, amarelou, porque é isso que incomoda ele. Você vê que pega no ego, sabe? E o mais legal é que ele mesmo, né, acaba se contradizendo e fazendo besteira. E o ponto é esse mesmo, ele tá jogando uma coisa que não é técnica, não é baseada em dados, quando muito é baseado nos dados que os adolescentes do Musk conseguem na inteligência artificial, tá? É o máximo que ele tem ali.
Mas está jogando muito no âmbito da comunicação, da imagem, né? É para isso que serve tudo isso. Criar essa noção assim, de que, nossa, não, ele está fortalecendo os Estados Unidos perante o mundo. Se você colocar 2 neurônios para pensar, você vê que, na verdade, ele está enfraquecendo os Estados Unidos perante o mundo. E diante disso, eu só posso dizer continue, Donald, por favor, né? Não, vai nessa mesmo que você tá arrasando, amigo. Porque realmente ele tá dando a chance para o mundo se reorganizar, excluir os Estados Unidos, enfraquece a economia americana. Eu só tô vendo vantagem. Né? Cada besteira dessa que ele faz, ele dá a chance para o mundo vislumbrar um mundo sem os Estados Unidos. Né? E perceber que, olha, não dá, eles acham que eles mandam em tudo, eles acham que eles sobrevivem sozinhos, e vai ficando mais claro e mais evidente para todo mundo que não, peraí, eles precisam da gente. Então, por favor, Donald, tá indo bem, cara, continua. É isso aí, maga, mostra para todo mundo que vocês podem. Peita todo mundo mesmo, Donald, vai dar super certo, amigo. Enquanto isso, a China, os caras devem estar se rolando de rir, né? Não, eu só fico lembrando daquele meme do The Onion, que é tipo sensacionalista dos Estados Unidos. Eles falando, CIA descobre o plano de Xi Jinping para derrubar os Estados Unidos. Sentar e esperar. É bem isso, é bem isso. Eu gostei que a China manteve uma posição muito assim, deixa eles dar corda para eles se enforcar, né? Deixa eles se enforcarem sozinhos. E aí, no momento em que precisou, eles foram lá e deram uma subidinha. Não, vamos subir aqui. Aí teve as declarações que o chat estava lembrando aqui, né? Do pessoal dizendo, a China aqui a China estava aqui há muito tempo e vai continuar depois dos Estados Unidos também. Tipo, nós não precisamos de vocês. Mas, ao mesmo tempo, teve essa coisa mesmo, assim, aí os Estados Unidos arregam, voltam atrás, né, que é uma coisa também é uma jogada de visibilidade, assim, né, e de agradar, olha, você viu como, não, ele não fez isso, não estava errado, não, ele joga com essa coisa, essa percepção da seita aí, que sempre vai justificar, assim como a gente viu aqui no bolsonarismo, coerência não é necessário, tá, eles vão justificar e vão dizer não, que a imprensa tá mentindo, tudo isso que ele está dizendo, tá? Mas ainda assim, né? Diante disso tudo, a China só não abaixou. Pelo contrário, deu uma aumentadinha. Eu imagino isso. Vamos subir esse imposto aqui. O Dante resumiu aqui muito melhor do que eu no chat. A China vendo os Estados Unidos chegando atrasado pro Enem. De novo, eu tô rindo. Tem um conflito mundial se formando. Os Estados Unidos são um bully fracassado com um poder militar enorme na mão e pode dar uma merda. Aí a merda. Pode dar uma merda enorme? Pode. Mas o que a gente vai fazer? Né? Nesse momento só nos basta, só nos resta, aliás, rir, né? Porque É o que eu estava falando pro Pedro aqui outro dia. O Brasil que tem que fazer é se posicionar da melhor maneira a tirar proveito disso, sabe? Não, na minha humilde opinião, o Brasil não tem ficado do lado dos Estados Unidos nem da China, tem ficado do próprio lado e ver como é que a gente consegue tirar proveito dessa situação. É isso. Exatamente. Se não for para lucrar, pelo menos para reduzir o dano. E a gente tem feito algumas coisas. Eu sei que o corte já tá longo, mas a gente tem feito algumas ações assim. O Lula ir pro Japão, conversar, né, tentar abrir outros mercados, abrir outros contatos, outras coisas. Já se posicionar nisso, assim, ó, dizer, ó, vamos aqui, né, tentar segurar uma coisa aqui pra gente. Eu acho que a gente tá indo nesse caminho, assim, sabe? Eu tô com você, amigo imaginário. A Ana falando disso, o Átila hoje estava falando de como o Trump tem acesso, assim, tipo, sozinho às armas nucleares dos Estados Unidos. Então. Não, eu sei, a gente tá rindo, mas tá rindo de desespero mesmo.
Isso pode acontecer. Você tem um maluco com pensamento infantiloide com acesso a códigos nucleares, mano. É isso que tá acontecendo. Gostei aí, cidadão mal. Né? Ficamos por aqui, Ana. Ficamos por aqui. Bora lá. Recadinho super rápido. Correndo. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final. Vou aproveitar esse finalzinho para convidar você a ver, já que a gente está falando de Estados Unidos, a ver o nosso novo episódio do Telescópio, onde a gente fala sobre o inferno que o Donald Trump tá fazendo da vida dos imigrantes nos Estados Unidos. Os Estados Unidos que sempre gostaram de se vender aí como a terra da liberdade, lá na Estátua da Liberdade tem lá alguma coisa do tipo vinde a mim os imigrantes, sabe? Tudo balela, porque não é isso que está acontecendo. Realmente está se criando um clima de terror terrível entre os imigrantes nos Estados Unidos. A gente aborda um pouco isso nesse vídeo. Fica aí o convite para assistir e também o convite para conhecer o nosso clube de canais, o nosso clube do fim aqui no Meteoro. E participando do nosso clube de canais, você pode ter acesso antecipado a todos os nossos vídeos, hein? Fica a dica. Isso aí, chat. Voltamos em instantes para mais assuntos do dia. Beijos.